Olá, estou aqui para falar um pouco sobre a importância da música no desenvolvimento da criança desde logo quando nasce. E nos primeiros meses podemos identificar a importância da música e da dança quando embalamos o bebê e quando lhe cantamos para acalmar. Pois é, a música tem inúmeros benefícios para o desenvolvimento da criança, desde benefícios físicos, sociais e cognitivos. Apresentarei aqui alguns exemplos desses benefícios e também dar algumas dicas de brincadeiras que podem reproduzir em casa com os vossos pequeninos. Então, em termos físicos, o que é que a música nos permite desenvolver na criança? Se então estamos a falar da música que vai também estimular o movimento do seu corpo e, portanto, vai permitir à criança desenvolver a sua motricidade grossa. Mas também, juntando alguns instrumentos, permitimos que a criança desenvolva a sua motricidade fina, dos pequenos músculos das suas mãos. E para o bebê pequenino, que está a desenvolver a sua visão, que está a aprimorar os seus sentidos para a descoberta do novo mundo em seu redor, pois a música, em termos auditivos, permite então estimular a capacidade do bebê localizar a origem de um som e também ir reconhecendo diferentes timbres associados a diferentes instrumentos e a reconhecer diferentes vozes do adulto ou dos adultos que estão com o bebê diariamente. E depois distinguir mesmo aqueles que são então do seu âmbito familiar e outros que são mais estranhos. Em termos cognitivos, ora, a música permite o desenvolvimento do cérebro do bebê, facilita muitas ligações neuronais. Se estivermos a falar do desenvolvimento da memória, o bebê é capaz de reconhecer padrões de 3 notas musicais, por exemplo, e se repetirmos esse padrão musical, esse padrão rítmico, várias vezes ao longo de uma música, o bebê será capaz de o memorizar e será capaz de associar uma palavra a esse momento desse padrão ao longo da música, ou um gesto associado a esse conjunto de 3 notas que tocamos sequencialmente e sempre, portanto, numa mesma sequência ao longo da música, e portanto facilita o desenvolvimento da memória do bebê desde cedo, desde bem pequenino. Em termos sociais, pois a música coloca-nos em relação uns com os outros, facilita muito esta relação social. Naturalmente, como eu dizia no princípio, o laço afetivo que se fortalece quando a mãe embala o seu bebê no colo, quando lhe canta uma música ternurenta e que o acalma, portanto, este princípio da socialização. Mas depois, mais tarde, a criança que gosta de dançar com os seus amigos e portanto, socializa desta forma também com a ajuda da música. Claro que nos coloca em grupo e que facilita estas relações sociais. Ora, então passamos às sugestões de brincadeiras. Para os mais pequeninos, mesmo bebês, podemos construir assim com a ajuda de um cabide e recorrendo a fitas de diferentes cores, diferentes tecidos e, portanto, a possibilidade de uma experiência multissensorial para o bebê poder tocar, querer agarrar os diferentes fios, também em diferentes alturas, permitindo estimular então esta capacidade do bebê ir agarrar o objeto, e depois instrumentos com diferentes sons. Neste caso tem um guizo e umas maracas, e então ajuda aqui à estimulação auditiva para a identificação de diferentes sons. E também poderão tocar então um instrumento de um lado do ouvido do bebê, do outro ouvido, e portanto o bebê ir identificando a origem e os pontos, não é, de origem do som diferentes. É uma sugestão de brincadeira que podem construir aí por casa. E lá por casa também com algumas panelas, permitir que o bebê, sim, já perto de 1 ano, tenha um gosto especial depois por encontrar os objetos do dia-a-dia e de querer utilizá-los para as suas brincadeiras. Porque não então com as panelas, com as caixas de plástico que tem na cozinha e construírem uma bateria.
E depois podem recorrer a outros brinquedos que tenham, que permitam então ao bebê explorar o som das panelas, porque não os talheres, em segurança, poder dar uma colher, mesmo que sejam objetos, portanto mesmo os reais, aqueles que têm na cozinha, de plástico ou metálicos, mas que permitam à criança explorar em segurança esses objetos da realidade, do dia a dia, que vê os adultos usarem. Colher de pau também, poder dar à criança então tocar em diferentes texturas, ouvir os diferentes sons que esses objetos fazem nos diferentes materiais. Também poderão pendurar alguns instrumentos que tenham com diferentes materiais também, a madeira em contraste com o plástico e, portanto, sentir diferentes temperaturas dos materiais e ir, portanto, facilitando estas experiências táteis ao bebê. Também tem muitos benefícios. Neste caso também pendurei uma panela, portanto ter alguns objetos do dia a dia também pendurados e permitir à criança então alcançá-los. Escolha os objetos também da dimensão mais apropriada para a idade do bebê, para que ele, sozinho ou com a ajuda do adulto, possam então explorar os diferentes instrumentos. Por exemplo, aqui com este reco-reco, um bocadinho mais com a ajuda do adulto, ele poder ouvir o som. E por que não cantar? Qual o som? Qual o som? Toca, 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 qual o som? Qual o som? E explorar os sons que o instrumento pode fazer. Explorando o objeto de diferentes maneiras, poderão encontrar diferentes sons. E para os mais crescidos, claro, as suas ideias sobre como tocar um instrumento, como usar um instrumento, dar largas à imaginação para poderem incluir os instrumentos em diversas brincadeiras, as mais variadas que podem surgir nas vossas brincadeiras aí por casa. E depois há outros brinquedos musicais que poderão ter por casa e ajudam a estimular o desenvolvimento musical da criança. Este desenvolvimento musical vai de um princípio em que a criança é uma receptora, portanto está numa fase receptiva da música e portanto absorve a informação que lhe é dada em termos de música que colocamos para a criança ouvir ou que lhe cantamos. A forma como tocamos no corpo do bebê, marcando o ritmo da música, a forma como dançamos com ele no colo. Depois a criança caminha no sentido de uma expressividade e, portanto, de tornar essa música expressiva e de poder então mostrar aquilo que gosta de fazer e o que sabe fazer em termos de musicais. E, portanto, alguns instrumentos facilitam essas brincadeiras expressivas, por exemplo, com as baquetas, poder ter uma bateria para tocar e ouvir os sons que esse instrumento faz nos pratos, também poder seguir indicações, digamos assim, do instrumento, onde pisca a luz para ir tocar com a baqueta. Portanto, estas brincadeiras que neste caso esta bateria divertida Rocky permite explorar, ouvir os sons dos diferentes instrumentos e, portanto, ir reconhecendo os timbres desses instrumentos. É também uma das mais-valias das brincadeiras musicais e, sem dúvida, a criança poder explorar e poderem criar juntos diferentes coreografias associadas à música, que vão até criar uma própria letra também para cantarem juntos. Portanto, é aproveitar o tempo juntos para poderem criar novas brincadeiras musicais e deixarem-se viajar neste mundo da música, que realmente nos pode transportar para cenários mágicos, divertidos, e serão experiências únicas em família, certamente. Boas brincadeiras!